gloriosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Podem se sentar. Graça e paz da parte de Cristo. É uma alegria poder retornar aqui nessa igreja tão querida, tão amada. E sempre que eu venho aqui, tem umas carinhas novas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Eu trago uma saudação da nossa irmã lá de Fort Myers, né? Estamos lá e o desejo do nosso coração é poder seguir esses passos também e ver Deus agindo lá, como tem agido aqui na vida de vocês. Amém, irmãos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, o capítulo é o capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 5, mas o nosso foco vai estar... Alô, som? Acho que está falhando. Nosso foco vai estar mais na oração do Senhor. Se eu não fosse cristão, eu achava que tinha alguma mandinga com microfone e eu. Porque todo lugar que eu vou, toda igreja que eu pastorei, toda vez que eu vou em algum lugar, acontece alguma coisa com microfone. Como eu sou cristão, reformado, calvinista, eu vou achar que isso é só coincidência. O que não existe na nossa teologia, né? Vamos ler o texto, então, queridos? Assim diz o Senhor: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Oremos mais uma vez. Pai, nós clamamos ao Senhor tua graça e misericórdia. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que nesta manhã, mais uma vez, fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós quando lemos esse texto temos que lembrar onde ele está inserido. Ele está inserido bem no meio, bem no coração do Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus Cristo ele apresenta a ética do seu reino, ele apresenta ali o seu manifesto, ele apresenta ali a realidade daqueles que estão inseridos, daqueles que vivem no reino do Senhor, daqueles que de fato confessam a Ele como Senhor e Salvador. Se você prestar atenção bem no início do texto, o texto vai falar lá no capítulo do sermão, lá no capítulo 5, fala que Jesus Cristo é seguido por multidões, mas ele se assenta para ensinar os seus discípulos. O próprio texto já nos dá uma diferenciação entre seguidores de Jesus e discípulos de Jesus. E ele começa a falar, então, das realidades do discípulo, e aí a gente volta
no texto do Antigo Testamento e você vai perceber que o Senhor Jesus Cristo vai colocar ali questões importantes com relação à essência do seu discípulo. Ele vai tratar da lei e ele não vai trazer uma nova interpretação. Muitas vezes, alguns estudiosos, eles falam que Jesus Cristo está trazendo uma nova interpretação da lei, ou ele está ampliando a interpretação da lei. Eu acho que é melhor dizer que Jesus Cristo está revelando o coração, revelando a essência da lei, revelando a intenção de Deus, quando ele apresenta os seus mandamentos, e Jesus contrapõe também aquilo que foi convencionado por homens numa tentativa de seguir um padrão legal, mas esquecendo de fato a essência da lei. Né? O mandamento fala não matarás. E aí talvez alguém possa falar assim, eu nunca matei ninguém, mas já paguei alguém para matar, mas agora o pecado é de quem matou, eu nunca matei. Então Jesus Cristo falou, opa, vocês não entenderam o mandamento. E aí ele vai falar aqui, e aí a gente vê isso no Evangelho, a gente vê isso até no ensino apostólico, que se você já odeia alguém, você é assassino dessa pessoa. Em outras palavras, Jesus Cristo fala que tem muita gente aí que o seu coração é cemitério de gente viva. Porque ele odeia. E o ódio é assassinato. É por isso que o Senhor Jesus Cristo vai falar que o olhar impuro já é adultério. Então Jesus Cristo ele não vem aqui trazer uma dinâmica, não, ele vem tão somente mostrar aquilo que Deus já mostrou lá atrás. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, não é um novo mandamento do Novo Testamento, mas nós encontramos isso em Deuteronômios. Nós percebemos então que Jesus Cristo está mostrando para os seus discípulos, não que eles precisam viver uma vida baseada na lei, achando que um legalismo, uma obediência perfeita de lei, os salva. Não é isso, mas Jesus Cristo parte do pressuposto de corações de discípulos submetidos ao Evangelho, submetidos ao seu senhorio. E aí o Senhor Jesus Cristo, tratando sobre muitas coisas, ele vai falar também sobre as dinâmicas da devoção, da nossa espiritualidade. Ele vai falar sobre, ele vai contrapor, né, o que é uma espiritualidade verdadeira ou uma espiritualidade de performance. E ele faz esse paralelo aqui, mostrando que quem faz alguma coisa para ser visto, quando é visto, já tem sua recompensa. Quem faz alguma coisa para ser aplaudido, quando as palmas começam, ele já recebe a sua recompensa. Mas o verdadeiro discípulo é aquele que tem a sua devoção, é aquele que tem a sua espiritualidade voltada para Deus, onde só interessa a Deus ver o que ele faz. Quando você dá esmola, que a esquerda não sabe o que a direita fez. Quando você jejuar, não fica lá com aquela cara toda caída, para mostrar, o que é isso? Estou de jejum. Não, essas coisas são a sua devoção, a sua espiritualidade para Deus. E Jesus Cristo entra na realidade da oração. Aquilo que é por demais importante na nossa vida. Aquilo que é um dos meios de graça que nos aproxima de Deus, que nos faz ter conexão com Deus, que nos faz ter intimidade com o Senhor e que muitas vezes é ignorado, muitas vezes não é praticado por nós. Jesus Cristo vem aqui falar sobre a realidade da devoção do discípulo que tem e quer ter intimidade com o Senhor. Não há aqui nenhuma condenação a orações públicas. Mas o Senhor Jesus Cristo está falando da essência do que de fato precisa ser a essência da sua oração. E ele fala assim, cuidado para você não começar a orar e fazer uma oração tão bonita que a congregação fique de queixo caído. Porque se essa é a sua intenção, quando você vê a pessoa, nossa, que oração maravilhosa, você já recebeu sua recompensa. Deus não escutou essa oração, mas quem você queria que escutasse, e escutou. Eu não sei se quem escutou
tem poder para alterar a sua realidade. E esse aqui é a única vez onde Jesus Cristo também vai fazer uma comparação com os gentios, quando ele fala assim, não fiquem repetindo, não usem de um mantra, porque muitas das vezes aquelas religiões orientais são cheios de mantras, de repetições, e essas pessoas acham então que aquilo vai atrair a lei do universo, vai atrair alguma coisa, vai ficar eu vou entrar na sintonia do universo, eu vou entrar na sintonia das coisas, e a partir dessa perspectiva eu vou atrair. Tem gente que acha que é isso. Jesus Cristo aqui não está condenando você a repetir uma oração, mesmo porque ele vai ensinar uma oração logo em sequência. E não existe nenhum problema em você repetir essa oração, desde que seja uma oração. E não uma vã repetição. Então a gente não vence Deus pelo cansaço. A gente não tem aqui uma postura de ficar repetindo coisas, e aí Deus vai olhar e falar assim, tá bom, vai aí sua bênção. Não é pelo muito repetir que vocês são atendidos. Deus já sabe que vocês precisam, antes mesmo que vocês abram a boca para pedir. Então a oração não é um meio para eu obter coisas a não ser a proximidade, a intimidade de Deus, para que através dessa vida de oração, a minha vida seja transformada e a minha oração seja transformada para que ela seja feita segundo a vontade de Deus. Lá na carta de João fala que essa é a convicção de termos, que se nós pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele nos atende. E aí, muitas vezes, queridos, nós usamos a oração de maneira equivocada. Nós fazemos, e às vezes até oramos diariamente, nós oramos repetidas as vezes, momentos de oração, muitas vezes até mesmo com um coração bem intencionado. Mas mal instruídos. Eu gostaria de olhar para essa oração que o Senhor nos ensina como a oração que nos ensina a orar. E se você prestar atenção aqui, você vai perceber que a primeira coisa que essa oração ela nos ensina é com que postura nós devemos orar. A gente tem que orar como filho. A gente tem que se colocar diante de Deus como filhos. Pai nosso, que estás nos céus. Eu não sei quem tem filho aí, várias idades. Você já percebeu que se você tiver um filho mais novo e um filho mais velho, a interação é diferente, o linguajar é diferente. Né? Vai naquilo que da progressão do filho, da criança. Você, quando fala com seu pai, já não fala como era um adolescente, já não fala como era um jovem. Mantém-se o relacionamento, às vezes precisa colocar alguma coisa, você liga para saudar os seus pais, para saber como é que é, assim como o seu filho está na faculdade, ou ele ainda mora na sua casa. Existem estágios do relacionamento, mas sempre a gente vai se dirigir ao nosso pai como pai. Eu fico às vezes olhando algumas pessoas que eu acho isso engraçado. Na vida, no dia a dia, no cotidiano, a pessoa conversa assim, pois é, né, Zé? Nós estamos aqui hoje, nós vamos fazer esse serviço, nós vamos fazer esse trabalho, mas quando a pessoa vai orar, Senhor Deus, nós aqui diante da tua presença, sacrossanta e misericordiosa. Um dia eu vi que a pessoa gostava tanto de usar a palavra bonita, que ele falou da execrável graça de Deus. Aí eu falei, fulano, você sabe o que é execrável? Execrável é aquilo que você joga fora. Mas é assim que muitas vezes a gente faz. Eu não estou falando para você chegar irreverentemente na presença de Deus, mas você tem que se apresentar como filho, porque essa é a base relacional de uma vida de oração sincera e verdadeira. Essa oração ela não é apenas um modelo prático de como orar, mas ela também é uma síntese de toda a teologia cristã apresentada à vida.
E ela não apenas nos ensina a orar, mas se você prestar atenção, ela nos coloca no nosso devido lugar. Deus é Pai. Aí a gente já pode até entrar aqui, se você quiser, a partir dessa oração, estudar a adoção, que Deus cria todas as coisas, mas somente aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus, somente aqueles que de fato professam o Filho como Redentor, Senhor e Salvador, são aqueles que podem chegar e se apresentar diante de Deus e falar Pai Nosso. E quando eu falo Pai Nosso, existe uma dinâmica de comunhão, porque Ele não é só meu Pai, mas Ele é seu Pai também, e nós precisamos manter essa comunhão acesa, sincera e verdadeira, porque eu não posso falar Pai Nosso se eu não estou em comunhão com você. Isso pressupõe, então, a perspectiva que vai ser tratada um pouco mais à frente sobre o perdão, sobre a aproximação, sobre o abraço, sobre o apoio, sobre o cuidado. Pai Nosso que estás nos céus. A base relacional, eu preciso entender que quando eu entro em oração diante de Deus, Ele é meu Pai. Ele é aquele que cuida de mim. Cada frase dessa oração, ela carrega um peso teológico muito profundo. E Jesus inicia essa oração falando sobre filiação. Portanto, vocês querem aprender a orar? Vocês vão orar assim. Se apresente diante de Deus como Pai. Como filhos. Confesse-o como Pai. Pai nosso que estás nos céus. Ele nos ensina a dirigir a Deus como Pai. Ele revela esse privilégio que nós temos da adoção em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai falar que ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. O que Deus faz em Cristo Jesus é nos trazer para perto. Não para sermos tratados como servos, mas como filhos. Assim como o pai do filho pródigo, que o vê de longe, sujo, barbudo, mas era o filho dele. E ele reconhece o filho de longe, ainda que a figura não lembrasse o filho. Mas o pai reconheceu o filho. Eu gosto de pensar que ele olhou aquele menino, viu o jeito de andar, e ele falou assim, quebra todos os protocolos, levanta a roupa para sair correndo. Um homem de idade não corria naquela época. Mas ele não está nem aí para os outros. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Hoje não é dia de apontar dedos, hoje não é dia de cobrar explicações, hoje é dia de celebrar, porque esse meu filho chegou até mim. E chegou com o coração no lugar certo. Nós, como filhos, precisamos nos apresentar diante de Deus diariamente, não apenas em oração, mas na vida com o coração no lugar certo. Na perspectiva correta. Entendendo que aquele lugar não é nosso por merecimento, mas é nosso por graça. Porque Ele nos abençoa. E é interessante que, ao mesmo tempo que nós reconhecemos essa realidade de Deus presente, nós também reconhecemos a sua transcendência, enfatizando que Ele está no céu, quer dizer, acima de todas as coisas. Opa, respeito. Chegue como filho. Entenda a sua realidade. Entenda diante de quem que você está falando. Entenda que Ele é soberano. E como Jesus Cristo no Getsêmani, que Ele fala assim, Pai, se possível for, me inclua fora dessa. Afasta de mim esse cálice. Mas, Pai, que seja feito conforme a tua vontade, não a minha. E eu estou dando um problema ao pessoal da câmera aqui, que eu saio para um lado, aí o pessoal corrige, sai para o outro, o pessoal corrige, eu vou ficar quietinho no meio aqui. Mas que seja feita a tua vontade. E a gente vai perceber que essa soberania, esse Deus que está acima, Ele é digno de honra, Ele é digno de respeito, Ele é digno de reverência. E aí nós entramos, então, nas
petições. Essa oração é composta de 6 petições. As 3 primeiras se referem à glória de Deus, se referem a uma perspectiva onde eu reconheço, é uma perspectiva de adoração. É onde eu sei com quem eu estou falando. Então nós temos aqui a supremacia de Deus no seu reino. E ele vai falar, santificado seja o teu nome. Nós oramos para que o nome de Deus seja santificado. Santificado aqui é separado, destacado, é glorificado. Nós oramos para a glória de Deus, nós não oramos para focado em nossas necessidades. Nós oramos com uma postura de glória, de glorificação a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que seja feito para a glória de Deus. Nós não oramos com o fim último de nossas necessidades serem atendidas. Nós oramos para que o nosso Deus seja glorificado através das nossas vidas e daquilo que Ele vai fazer em nós. Eu preciso entender isso, eu preciso orar e falar, Deus, eu preciso que o Senhor seja santificado, o nome do Senhor seja santificado, que a minha vida seja uma vida de glórias ao teu nome. Nós precisamos entender que nós somos chamados para viver em constante adoração ao Senhor. O Salmo 96, 8 fala assim, atribua ao Senhor a glória devida ao seu nome. Querido, estou ficando meio rouco. E eu não sei nem porque eu estou falando alto, eu estou com o microfone. Querido, nós temos que entender essa realidade. Quando nós nos achegamos aos nossos documentos de fé, nossos catecismos, uma das perguntas, a primeira pergunta, para que fim Deus criou o homem? Para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Nós só encontramos propósito, nós só encontramos contentamento, nós só encontramos algo que cobre o buraco do nosso coração quando Deus está lá, quando Deus é o foco, quando Deus é o alvo. A minha vida só tem sentido quando vivida para a glória de Deus. Eu não estou nesse negócio de religião, eu não estou nesse negócio de igreja. Eu não posso estar nisso com a perspectiva de minhas vontades, meus desejos, minhas coisas serem glorificadas. Eu não posso entrar nessa onda do evangelho da prosperidade. Agora nós temos o evangelho da prosperidade 2.0, que é o evangelho coach. Não é sobre mim, é sobre ele. Como é que os americanos falam? It's not about me, it's all about Jesus. Essa é a realidade. Quando eu oro ao Pai que está no céu e falo, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Reino é o local onde o rei governa. Reino é o local onde o rei se assenta no trono. Venha o teu reino. Nós aqui estamos orando, e essa oração para mim, essa petição, ela é dupla, com uma aplicação muito mais intensa no que diz respeito à realidade espiritual, mas não anula a realidade de que o reino transforma vidas até daqueles que não se submetem ao reino. Venha o teu reino. Nós pedimos ao Senhor que o reino dele se expanda, o seu reino de justiça, o seu reino de amor, o seu reino de misericórdia, e nós não temos que entender que esse reino de justiça, de graça e de misericórdia diz respeito só à igreja. Eu não posso afirmar isso categoricamente, não. Mas Jesus Cristo curou multidões e eu não sei se todos eles se converteram. Eu tenho uma história. Eu tenho um evento onde Jesus Cristo cura 10 leprosos e só um volta para agradecer. Eu não posso afirmar que os outros 9 não se converteram. Mas não deram testemunho. E isso quer dizer, meus queridos, que quando nós oramos, venha o teu reino, nós temos que entender que a igreja não é o reino de Deus, mas a igreja é o agente do reino de Deus. E a igreja atua evangelisticamente, a igreja atua missionalmente, a igreja atua para que ser sal e luz desse mundo.
para que os outros vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A igreja abençoa até quem não vai ser salvo. Mas eu tenho que concordar, se não me engano, com o que J.I. Packer disse, que a maior obra social que a igreja pode fazer é pregar o genuíno evangelho de transformação de vidas. Então nós oramos nesse aspecto duplo. Deus, que o seu reino, que os valores do seu reino, que a expansão, que o teu reino expanda a cada dia. Nós oramos para que vidas sejam transformadas. Nós oramos para que esse reino esteja crescendo, o evangelho do reino seja pregado conforme Mateus 24 no mundo inteiro, com testemunho de todas as nações. Só assim vai vir o fim. Nós oramos sim, e nós como igreja aqui precisamos orar para que nós possamos ser agentes da expansão do reino de Deus aqui em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. Você precisa entender e a sua oração precisa ter essa perspectiva da expansão do reino de Deus. Seja feita a tua vontade, Pai. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Deus, eu me submeto inteiramente ao plano eterno do Senhor. Deus, eu me submeto inteiramente ao plano moral do Senhor. Eu me submeto inteiramente para que a tua vontade seja vivida em minha vida. Eu possa viver a tua vontade e não a minha. Deus, e eu peço que a tua vontade se espalhe, que o Senhor esteja cumprindo os teus propósitos. Queridos, quando nós aprendermos a orar a vontade de Deus, nós veremos mais orações respondidas positivamente. Eu costumo dizer que Deus responde todas as orações. Nós é que não acostumamos a ouvir não. Nós achamos que não é resposta. Eu tenho orado e Deus não tem respondido a minha oração. Ele só responde quando Ele atende. Deixa eu perguntar, você ama seu filho? Você ama seu filho? Se o seu filho chegar para você e falar assim, pai, lançaram um livro que vai ajudar muito ao desenvolvimento da minha vida com Deus. O livro custa $100. Você daria esse livro para ele? Sim ou não? Daria? Esse pedido está alinhado com aquilo que você quer para ele? Tá? Imagina quando você começar a pedir o que Deus já tem alinhado para você. Sabe qual que é o problema das nossas orações? Meu carro, minha casa, meu trabalho, minha aposentadoria, eu, mais. E é pouco e é menos reino. Me use. Coloque palavras na minha boca para abençoar meu vizinho. Me ajude a dar o testemunho certo no grupo de amigos. Nossas orações são tão ensimesmadas que muitas vezes, quando o pastor pede, fala assim, faça uma oração de gratidão, a pessoa já começa pedindo. Faça esse exercício. Vamos fazer uma oração de gratidão. Deus, muito obrigado. Aí agradece o arroz e o feijão. E abençoe. Não era oração de petição. Não tem problema você orar pedindo por suas necessidades. Não tem problema você orar pedindo pela realização de planos e sonhos. Mas às vezes Deus vai falar não. Porque Ele tem outros planos. Não de Deus é resposta. Mas muitas vezes somos nós que não sabemos orar. Nós oramos e não temos porque pedimos mal. Não é isso que o Tiago fala? Porque nós estamos cheios da nossa concupiscência. O presidente do Brasil passou mal. Você orou para Deus abençoá-lo? Que cristão é esse que não ora para Deus abençoar
até o inimigo, até quem ele não gosta. Esse sermão não vai nos ensinar a gente amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem? E a Bíblia não nos ensina a orar pelos líderes, pelas lideranças. E quando Paulo ensina isso, era Nero, que era o governador, que perseguiu Paulo mais que tudo. Aí você quer que o Brasil seja abençoado e está orando para Deus matar alguém. Ô, crente, aí não, né? Você não precisa gostar da ideologia, você não precisa aprovar o que é feito, mas a gente é crente. A gente vive diferente do mundo. A gente anda a segunda milha, é esse mesmo texto. A gente oferece a outra face. Não precisa explicar mais nada, não, vocês entenderem, né? Seja feita a tua vontade, Pai. Vamos crescer, vamos amadurecer, vamos entender que o governo de todas as coisas está nas mãos do Senhor. E o fato da bala não ter matado daqui, sim, tem um plano de Deus, mas ele não faz dele nada especial, ungidão, não. Cuidado com isso também. Cuidado com essa idolatria política. Vamos focar no reino. Se a gente estiver focado no reino, nosso coração vai estar no lugar certo. Você pode ter sua ideologia, estou falando nada contra, talvez a sua vai ser muito parecida com a minha. Eu vou ficar quieto aqui, que eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou não, tá? Seja feita a tua vontade. Olha o que Efésios 1:11 diz. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Deus, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus para a vida da igreja dele é que a sua igreja seja santa, pois essa é a vontade de Deus, a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, santidade de vida, imitação de Jesus. Deus, faça a tua vontade na minha vida, me faz mais parecido com teu filho, com meu irmão mais velho, com aquele que deu a vida por mim. Eu preciso ser muito mais parecido com ele do que com qualquer outra coisa. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não estou fazendo uma crítica à estética, tá bom? Muito pelo contrário. Mas, às vezes, a gente vê pessoas gastando uma infinidade de dinheiro de esforço. Tem gente que acorda cedo para correr. Eu nunca entendi esse negócio. Nunca entendi. Talvez por isso eu sou gordo. Né? Mas tem gente que acorda cedo para correr. Às vezes eu vejo, será que a polícia está atrás? Eu não sei. Será que o leão? Sei lá. Não sei. Mas tem gente que faz o maior esforço para conseguir uma aparência saudável, nada contra, continue correndo, não me espere. Continue fazendo sua maquiagem, continue fazendo seu tratamento de beleza, mas quanto de investimento nós fazemos na nossa vida espiritual para a gente parecer mais com Jesus? Quando eu oro para Deus, seja feita a tua vontade, Deus fala que a vontade de Deus para a minha vida é santidade. E eu gosto dessa frase, que santidade é a nossa adoração. Quanto de investimento nós estamos fazendo? Você e eu, estou me colocando no balaio também. A palavra é de Deus, não é minha, eu estou apanhando junto. Porque a Bíblia é até muito maior do que eu. Ela é certa, eu também sou errado. Quanto de investimento para a gente parecer com Jesus? É só para a gente pensar. E eu gosto desse negócio que o pastor Augusto fala, que agora eu esqueci o nome, quando tudo começa com a mesma letra, as últimas 3 petições são os 3 P's. Pão, perdão e proteção. Você percebe que a primeira parte da oração não tem nada a ver com a gente? Não teve nenhum pedido meu, minha. O que eu quero isso. Você reparou? O foco é em Deus, é para a glória de Deus.
E quando o Senhor Jesus Cristo vai orar, vai nos ensinar a segunda parte da oração, ele vai falar de coisas que são necessárias. A câmera, eu esqueço. Coisas que são necessárias. Coisas que são essenciais, coisas que a gente precisa para viver. A segunda parte da oração nos ensina sobre contentamento com o necessário. E nós olhamos aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus, eu sei que o Senhor cuida de mim. E é muito interessante isso aqui, porque não pede o pão do amanhã, é o de hoje. É uma oração que vem, é uma oração que vem muitas vezes até questionar a nossa ansiedade. Como dizem alguns, ansiedade é excesso de futuro. Pai, hoje, basta o dia o próprio mal, não é isso que nos é ensinado? Nós precisamos reconhecer que Deus é fonte de toda provisão. Ele é quem nos supre fisicamente, Ele é quem nos supre emocionalmente, Ele é quem nos supre espiritualmente. Nós temos que olhar para Deus e entender que Ele é a fonte de tudo que a gente precisa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma outra versão fala, o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Na minha versão é, o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu já tenho tudo nele. Você já parou para olhar na sua vida e falou assim, eu não tenho o carro que eu quero, eu não tenho a aparência que eu quero, eu não tenho a casa que eu quero, mas tudo que eu preciso eu tenho e eu não sinto falta de mais nada, porque o meu Redentor, o meu Senhor, o meu Deus, está no controle da minha vida? O Salmo 145, versos 15 e 16, os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Quando o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar a não andarmos ansiosos por coisa alguma, Ele vai usar uma flor, uma planta. E vai falar que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como uma planta daquela. E se Deus trata assim aquela planta, você que é criado à imagem e semelhança dele, você que é filho dele, você que, por amor, recebe a morte de Cristo como sua salvação. Ei, deixa eu falar um negócio com você. A morte de Cristo não é a expressão do tanto que você vale, não, viu? Olha o tanto que eu valho a morte. Não. A morte de Cristo é a expressão do tanto que você não presta. E o tanto do amor de Deus. Tem muito mais a ver com o tamanho do amor de Deus e com a nossa pecaminosidade e sujeira. Ele nos ama, não porque viu alguma coisa em nós, não porque a gente era aquele bichinho fofinho, bonitinho, não. Não, ele nos amou quando nós éramos inimigos. Romanos 5 fala isso. Ele pede perdão, só que o que foi perdoado, não perdoou. Ele não passa para frente o perdão de que ele recebeu. O que acontece lá então? Opa, como assim? Como assim? Como é que eu te perdoo essa dívida toda e você não consegue perdoar a sua? Como que você não passa para frente aquilo que você recebeu de mim? Quando alguém... Vamos lá, gente, maturidade para ouvir isso. Quando alguém tem dificuldade para perdoar, quando alguém não consegue perdoar o outro, eu posso questionar como é que está a vida dele com Deus. Eu posso questionar. Eu não posso questionar a salvação dele. Mas eu posso questionar como é que está a vida dele com Deus.
Nós precisamos entender que isso aqui não é um critério de salvação, porque senão nós seríamos obrigados a ser salvos se perdoássemos de verdade. Mas aqui nós estamos entendendo que essa petição está nos fazendo ter a mesma postura que de Deus. Ou seja, quem verdadeiramente foi perdoado, perdoa. Quem verdadeiramente foi perdoado, perdoa. Quem verdadeiramente entende o perdão, perdoa. Quem verdadeiramente entende o que é amar, perdoa. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livre do mal. Um clamor por proteção espiritual contra o pecado, contra o maligno. Eu me coloco diante de Deus pedindo coisas essenciais, pedindo coisas necessárias. Deus, o pão de cada dia, Deus me perdoa. Me ajuda a perdoar. Deus me proteja. Pão, perdão e proteção. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor. E que a nossa oração seja uma oração de glorificação, de busca da vontade de Deus. E que nós não sejamos tão focados em nós mesmos, gastando mais tempo da nossa oração em coisas que não são necessárias. Ore por isso, mas ore pelo que é essencial. O texto vai continuar, então, e Jesus Cristo vai fazer um adendo sobre a questão do perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nos versos 14 e 15 ele fala, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, esses versículos eles estão aqui enfatizando que o perdão não é apenas uma opção no discipulado cristão, mas uma evidência indispensável de que fomos perdoados por Deus. É isso que Jesus Cristo ilustra nessa parábola do credor incompassível. O que o Senhor Jesus Cristo quer que nós façamos é que nós possamos examinar os nossos corações e ver se tem alguém que ainda precisa ser perdoado por nós. E perdoarmos essas pessoas, reconhecendo o impacto destrutivo da falta do perdão na nossa comunhão com Deus e com o próximo. E assim, queridos, nós precisamos orar para que graça nos seja dada, para que o nosso coração não seja cemitério de gente viva. Amém? Vamos lá. O que isso tem a ver com a gente, então? A gente já viu um monte de coisa. Mas eu quero fazer pelo menos 4 aplicações práticas desse texto. A primeira delas, incorpore a oração do Senhor na sua vida devocional. Tem gente que, eu não sei orar. Tem gente que fala que ora 1 hora, eu não consigo orar 5 minutos, pastor. Começa a orar a oração do Pai Nosso, não numa repetição. Não é naquele negócio de ficar, Pai Nosso que estás no céu. Aí está assim, a conta vai vencer. Santificado seja o teu nome. O meu time perdeu. Não, isso não é oração. Isso é uma repetição mecânica. Agora, Pai Nosso, Deus, o Senhor é Pai. Então eu sou seu filho. Obrigado por esse privilégio. Obrigado que o Senhor me adotou em Cristo Jesus. Obrigado pelo perdão que o Senhor me deu em Cristo Jesus, pela minha salvação. Eu só posso te chamar de Pai, porque o Senhor me salvou. E o Senhor não é só meu pai, não. É pai de muita gente. Me ensina a ter comunhão com os meus irmãos. Me ensine a ser uma pessoa amável. Me ensine a ser uma pessoa que serve. Me ensine a ser uma pessoa abençoadora. Porque o Senhor é grande, o Senhor é celeste, o Senhor está acima de todas as coisas. Glórias sejam dadas ao teu nome. Se você pegar a oração do Pai Nosso e começar a orar essa oração de maneira intencional, de maneira a entender o que a oração está falando, querida, só 15 minutos vai ser pouco para você terminar de orar. Quando você começar a orar para a expansão do reino, pelo crescimento da igreja, pelas famílias da igreja, fortalecimento dos casamentos, retorno de pessoas que estão fora do Evangelho, para que a obra missionária se expanda nesse mundo, expandindo o reino, orando pelos nossos missionários, orando pelos pastores, orando pelas plantações de igreja. Incorpore a oração do Senhor na sua vida devocional. Reflita em cada uma dessas petições. Escreva. Algumas pessoas gostam de escrever as suas orações. Não tem problema nenhum.
Faça um caderno de oração, vai escrevendo suas orações. Entenda que as verdades reveladas nessa oração te ajudam a viver uma vida para a glória de Deus. Reflita nessa oração, reflita naquilo que Jesus Cristo ensina aqui. Nós vivemos para a glória de Deus, para a glória de Deus somente, só lhe deu glória. E essa é uma das afirmações que nós fazemos. Então você tem que se submeter como filho, que ama o Pai e sabe que o Pai te ama. E sabe que os planos de Deus são maiores que os nossos. Eu é que sei que pensamentos que tenham a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para que vocês tenham o fim que vocês desejam. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Submeta-se à vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Viva o perdão. Reconhecendo que o perdão que nós oferecemos reflete o perdão que recebemos. Nós só conseguimos perdoar porque nós temos perdão disponível para nós. E é a partir desse perdão que eu preciso perdoar. Há pouco tempo agora atrás, uma pessoa me perguntou assim: pastor, como amar alguém que me rejeita? Eu falei, fazendo igual Deus, imitando Jesus. Tem outro jeito. Entendendo o que é amor. Amor não é sentimento. Amor é compromisso. Amor é decisão. E você sabe disso. Você decide amar. Você não sente amar. Eu gosto muito de um exemplo que eu falo. Se alguém bater na sua porta hoje, com o exame de DNA, provando que você está com o filho dele e ele está com o seu, você devolve o seu? Você decidiu amar essa pessoa. Você acreditou a vida toda que era seu filho, tratou como filho, agora é. Mas o exame de DNA está falando que ele não é. Você deixa de amar? Né? Amar é decisão. É por isso que a Bíblia fala que amor não acaba. E isso é profundo, isso é forte. E a gente só está mexendo na superfície. Viva o perdão. Viva o perdão. Busque diariamente provisão de Deus para as suas necessidades e confie que Ele vai te dar o que é necessário. Queridos, Deus não prometeu, o pastor Augustus fala, Deus não prometeu o pudim de cada dia, Ele prometeu o pão, que é o mais básico do alimento. E querido, talvez você não esteja comendo o que você gostaria de comer. Mas você percebeu que você está comendo? E seja grato por aquilo e peça para aquele dia. É a provisão de Deus. O apóstolo Paulo fala, tendo com o que comer e o que vestir, estejamos alegres, contentes. Se Deus quiser te dar aquela casa que você tanto sonha, é um mimo da graça. Se Deus quer te dar aquele barco que você tanto quer, é um mimo da graça. Aquele carro, aquele título, aquela faculdade, sei lá, é um mimo da graça. Agradeça a Deus por isso também. E peça para que isso seja para a glória de Deus também. Mas se essas coisas não virem, Ele está presente, amém? E Ele cuida de nós. Confie na provisão, porque Deus é fiel. O salmista fala, eu já fui criança e hoje sou velho e eu nunca vi o justo em apuros e nem a sua descendência mendigar o pão. Às vezes a gente não vai ter, mas Deus vai providenciar pelos irmãos, pela igreja. E não seja orgulhoso para não receber não, irmão. Abra seu coração. Amém? Deus vai prover. Às vezes vai prover de um jeito que você não vai entender. Mas eu creio que nós estamos aqui para ser instrumentos da provisão de Deus também. E que Deus abençoe essa igreja no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor?